A figura histórica conhecida como Neville Chamberlain veio ao mundo como Arthur Neville Chamberlain em 18 de março de 1869, na residência paterna de Saltburn, no bairro de Edgbaston, em Birmingham, na Inglaterra. Seu pai, Joseph Chamberlain Jr., era um empreendedor que chegou à cidade em 1854, aos 18 anos, para se juntar ao negócio familiar de fabricação de parafusos, a Netleford and Chamberlain. Naqueles tempos, Birmingham era o coração pulsante da Revolução Industrial, e já na década de 1860 se consolidava como a quarta maior cidade inglesa, com quase 300 mil habitantes, embora só viesse a ser oficialmente reconhecida como cidade em 1889. Os Chamberlain não tinham origem nobre, suas gerações anteriores eram sapateiros, integrantes da Guilda dos Cordwainers em Londres. Durante as guerras revolucionárias e napoleônicas, no início do século XIX, o avô de Neville, Joseph Chamberlain Sr., fornecia botas para as tropas britânicas. A família seguia o unitarianismo, uma corrente cristã que rejeitava a Santíssima Trindade e via Deus como uma única entidade, negando a divindade de Cristo. Por suas crenças, os unitários eram marginalizados. Até 1813, questionar a Trindade era crime. Essa exclusão os tornou críticos ferrenhos da elite política e social britânica, defensores de reformas que promovessem justiça. No ramo dos parafusos, o jovem Joe Chamberlain já demonstrava preocupação com seus funcionários, implementou a jornada de 9 horas, evitando greves em sua fábrica. Mais tarde, ele se tornaria prefeito de Birmingham, deputado liberal e, em 1880, ministro do governo. Em julho de 1861, Joe Chamberlain casou-se com Harriet Kenrick, com quem teve uma filha, Beatrice, em 1862. Harriet faleceu ao dar à luz o segundo filho, Austin, em outubro de 1863, deixando Joe devastado. Só em 1868 ele se casaria novamente, desta vez com Florence Kenrick, prima de Harriet e então professora de 20 anos na escola dominical unitária. Florence assumiu os dois enteados como seus, dedicou-se a obras de caridade e incentivou o marido a concorrer ao Conselho Municipal em 1869. Entre 1869 e 1873, o casal teve 4 filhos, Neville e 3 meninas, Ida, Hilda e Ethel. Mas a tragédia voltaria a bater a porta. Em fevereiro de 1875, ao dar à luz o 5º filho, Florence e o bebê morreram. Abalado pela perda de 2 esposas em decorrência de partos, Joe Chamberlain afastou-se da fé, embora viesse a se casar pela 3ª vez em 1888. Órfão de mãe aos 5 anos, Neville foi criado pela tia Caroline e mais tarde pela meio-irmã Beatrice. Enquanto isso, em 1876, seu pai foi eleito para o parlamento representando Birmingham, sem abandonar seu assento no Conselho Municipal. Como membro da ala radical do Partido Liberal, Joe defendia a educação gratuita, sufrágio universal masculino e direitos trabalhistas. Em 1877, fundou a Federação Nacional das Associações Liberais, ajudando os liberais a vencerem as eleições de 1880. Nomeado ministro do Comércio no governo de Gladstone, ele apoiava políticas progressistas em casa, mas era um fervoroso imperialista. Quando Gladstone propôs a autonomia irlandesa Home Rule, em 1886, Chamberlain rompeu com o gabinete derrubando o governo. Sua oposição intransigente dividiu os liberais, dando origem aos liberal-unionistas, que se aliaram aos conservadores até 1912. Só em 1895 ele retornaria ao governo, como secretário colonial de Lord Salisbury. Enquanto o pai escalava a política, Neville e suas irmãs cresciam imersos nesse ambiente. Líderes liberais, incluindo Gladstone, frequentavam a casa dos Chamberlain. Neville estudou em Southport e em 1882, foi para a tradicional Rugby School, onde se sentiu deslocado. Isolado, refugiou-se na música e na literatura até deixar a instituição em 1886, aos 17 anos. Enquanto o irmão mais velho, Austin, seguia para a Universidade, Trinity College, em Cambridge, Joe Chamberlain queria que Neville se dedicasse aos negócios. Assim, em vez de uma formação humanística, ele foi enviado para estudar ciências e engenharia no Mason College, em Birmingham. Durante 2 anos, mostrou pouco interesse pelos estudos, terminando em último lugar. Mas, vivendo em casa, acompanhava de perto a cena política britânica e, como pai, lecionava na escola dominical. Em 1888, Joe Chamberlain casou-se pela 3ª vez com a americana Mary Endicott, de 24 anos, que assumiu a administração da casa.
Apesar de apenas 5 anos mais velha que a madrasta, Neville desenvolveu uma amizade duradoura com ela. Em 1889, iniciou um estágio em contabilidade, área que lhe agradava muito mais que a engenharia. Ao concluir a formação, Joe Chamberlain julgou que o filho estava pronto para um desafio maior. Em 1890, durante uma visita a parentes de Mary na América do Norte, conheceu Sir Ambrose Shea, governador das Bahamas, que lhe falou sobre o cultivo de sisal, planta usada para produzir fibras de cânhamo, como um negócio promissor. Com dificuldades para sustentar seu padrão de vida apenas com a política, Joe viu ali uma oportunidade. Convenceu-se de que Neville, então com 21 anos, tinha maturidade para gerir o empreendimento. Em novembro de 1890, Neville e Austin desembarcaram em Nassau, capital das Bahamas, para tocar o projeto. Shea garantirá que, embora a planta só produzisse no 4º ano, a primeira safra cobriria todos os custos iniciais. Os irmãos acharam a previsão otimista demais, mas calcularam que o retorno viria em 2 anos. Apesar dos riscos, Neville partiu para estabelecer as operações em 1891. A plantação de sisal na ilha de Andros, a cerca de 160 quilômetros a oeste de Nassau, revelou-se um desafio muito além do que Neville Chamberlain poderia imaginar. Embora a exuberância da flora local tivesse impressionado, seu verdadeiro teste não era admirar a biodiversidade, mas transformar uma terra árida em um empreendimento lucrativo capaz de ressuscitar as finanças da família. A missão era hercúlea. Sob um sol implacável, Neville e sua equipe trabalharam 6 dias por semana, desbravando o terreno e erguendo a casa-sede da plantação, que batizou de Mastic Point. Não se limitou a gerir o negócio, assumiu um compromisso com a comunidade, fundando uma escola e um banco de poupança para seus trabalhadores, demonstrando desde cedo a mesma preocupação social que marcaria sua trajetória. Em 4 anos, a Andros Fibre Company empregava 800 homens e cultivava mais de 2.400 hectares de terra, com um investimento acumulado de 13 mil libras esterlinas. Mas o sucesso aparente escondeva uma realidade cruel. Quando a esposa de seu gerente, Michael Knowles, faleceu após complicações no parto, uma tragédia que reabriu feridas pessoais em Neville. Ele insistiu que Knowles tirasse uma licença prolongada, assumindo sozinho uma carga de trabalho ainda maior. A lealdade, no entanto, não se traduziria em lucro. As projeções otimistas de Shea desmoronaram. A fibra de sisal, em vez de ser negociada a 25 libras esterlinas por tonelada no mercado londrino, mal atingia 13 libras esterlinas. O golpe foi devastador. Mesmo com a oferta de Joe Chamberlain de injetar mais 20 mil libras esterlinas no projeto, Neville reconheceu a derrota. Em março de 1896, comunicou ao pai que a última colheita havia sido ceifada e que não havia como recuperar os prejuízos. Ao vender o negócio, recebeu apenas 200 libras esterlinas, uma fração irrisória dos mais de 50 mil libras esterlinas que seu pai havia perdido na aventura. O retorno a Birmingham, em 1896, foi amargo. Enquanto seu irmão Austin ascendia na política, nomeado Civil Lord of the Admiralty em 1895, Neville carregava o peso do fracasso. Mas Joe Chamberlain, pragmático como sempre, não permitiu que o revés definisse o futuro do filho. Determinou que seu lugar estava no coração industrial de Birmingham, onde os riscos eram calculáveis e o terreno, conhecido. Neville assumiu a presidência da Elliott's Metal Company Limited, uma metalúrgica especializada em exportar peças de latão para a Índia. Com apoio financeiro do pai, adquiriu também a Hoskins Son, pequena fabricante de beliches metálicos para navios. Mais uma vez sua gestão foi incansável, longas jornadas em reuniões com clientes, controle rigoroso dos custos e uma atenção quase paternal aos funcionários. Herdeiro das ideias radicais de Joe, implementou um sistema de bônus que podia elevar os salários em até 5%, além de um plano de aposentadoria mais generoso que o oferecido pelo Estado na época. Defendeu salários mínimos e a participação dos operários na administração das fábricas, medidas que décadas depois seriam vistas como progressistas. Sua vida pessoal, porém, seguia um ritmo mais reservado. Introvertido por natureza, Neville mantinha laços estreitos com o pai e as irmãs, com quem viajava frequentemente pela Europa, incluindo uma expedição de 4 meses pela Índia e Birmânia. Apaixonado por atividades ao ar livre, dedicava-se à caça, à pesca, ao ciclismo e a caminhadas extenuantes de até 32 quilômetros por dia. Aos 40 anos, ainda solteiro após um romance malogrado em 1903 com a cantora Rosalind Sellar, amiga de sua irmã Hilda, parecia condenado a uma vida de celibato.
Até que em 1910, sua meia-irmã Beatrice o apresentou a Anne Cole, uma parenta distante por casamento. O casamento, celebrado em 5 de janeiro de 1911, marcou o início de uma parceria afetuosa. Anne compartilhava seu gosto pela música, pelas artes e pela natureza. O casal se estabeleceu em Westbourne, uma casa próxima aos Jardins Botânicos de Edgbaston, onde nasceram Dorothy em 25 de dezembro de 1911, e Frank em janeiro de 1914. Àquela altura, Neville já não era mais o jovem inseguro que retornará das Bahamas. Tornará-se um empresário respeitado, profundamente envolvido com as causas cívicas de Birmingham. Enquanto seu pai, como primeiro chanceler da recém-criada Universidade de Birmingham, transformada a partir do Mason College em 1900, lutava para manter a instituição à tona, foi Neville quem arrecadou 250 mil libras esterlinas para salvá-la da falência, integrando-se depois ao conselho universitário. Sua paixão pela saúde pública o levou a atuar como diretor e, mais tarde, governador do Birmingham General Hospital. Em 1906 foi um dos fundadores do United Hospitals Committee da Associação Médica Britânica, onde negociou com os médicos a redução das taxas para pacientes pobres, uma medida que para ele não era caridade, mas justiça. A política, no entanto, era um legado inevitável. Após o derrame que paralisou Joe Chamberlain em 1906, Neville assumiu a secretaria da Liberal Unionist Association, representando o pai em eventos e discursos. Enquanto isso, as manobras de Joe seguiam abalando Westminster. Depois de ter dividido os liberais 2 décadas antes com sua oposição ao Home Rule, em 1903 ele fraturou os conservadores ao defender o Imperial Preference, um sistema de tarifas preferenciais para as colônias britânicas, rompendo com o livre-cambismo que havia sustentado o Império. O primeiro-ministro Arthur Balfour, relutante em abandonar o livre comércio, viu seu governo desmoronar. Com a renúncia de Joe em setembro de 1903, Austin foi promovido a Chancellor of the Exchequer numa tentativa desesperada de unificar o partido. Mas a derrota esmagadora dos conservadores nas eleições de 1906 selou o destino. Até os parlamentares remanescentes foram obrigados a adotar a bandeira do Imperial Preference. Neville, no entanto, mantinha-se à margem da arena nacional. Seu campo de batalha era Birmingham. Em novembro de 1911 foi eleito vereador pelo Greater Birmingham Council na legenda liberal Unionist, assumindo imediatamente as presidências dos comitês de planejamento urbano e saúde. Nos 2 anos seguintes, aprovou os primeiros planos de zoneamento do país e modelos que outras cidades logo adotariam. Em 1913, liderava uma comissão que promovia uma comissão para revolucionar as condições de moradia dos mais pobres, transformando favelas insalubres em bairros operários com casas arejadas, iluminadas e dignas nos arredores da cidade. Suas iniciativas habitacionais, que incluíam banheiros internos, jardim frontal e acesso a transporte público, eram tão avançadas que pareciam mais alinhadas ao programa do Partido Trabalhista, então fortemente ligado aos sindicatos, do que às plataformas dos conservadores ou dos liberal-unionistas. Enquanto a elite política londrina debatia teorias, Chamberlain agia. Em 2 anos, suas reformas já mudavam a face de Birmingham, provando que eficiência administrativa e justiça social não eram conceitos incompatíveis. A morte de Joseph Chamberlain, em julho de 1914, encontrou Neville não mais como um herdeiro à sombra do pai, mas como uma força dominante na política local. Em 1915, assumiu o cargo que consagrara a dinastia Chamberlain, prefeito de Birmingham, e o fez em meio ao maior teste da nação, a Primeira Guerra Mundial, deflagrada em agosto do ano anterior. Seus primeiros atos como Lord Mayor foram simbólicos e pragmáticos. Renunciou à metade de seu salário, gesto que ecoou como um chamado à austeridade nacional. Mas foi nas trincheiras do moral público que sua liderança brilhou. Todo Natal, caixas de pudim e biscoitos partiam de Birmingham rumo à frente de batalha, acompanhadas de cartões assinados por ele e N para as famílias dos soldados mortos. Não eram meros presentes, eram lembretes de que a cidade não esquecia seus filhos. A guerra, porém, não poupou nem seus negócios. O governo requisitou a Hoskins para erguer uma usina siderúrgica voltada à produção de armamentos, enquanto outras fábricas de Birmingham eram paralisadas por greves. As de Chamberlain operavam sem interrupções. Mas seu grande projeto era outro. Desde que entrará para o conselho, sonhava com um banco municipal que fortalecesse a autonomia financeira da cidade. Quando Westminster pediu que os centros urbanos criassem comitês de poupança para custear o esforço de guerra, ele viu a oportunidade.
Austen, então secretário de Estado para a Índia no governo de coalizão de Asquith, avisou que a ideia seria rejeitada. Neville ignorou o aviso. Lobista incansável, conseguiu em 1916 a criação do Birmingham Corporation Savings Bank, rebatizado em 1919 como Birmingham Municipal Bank, que se tornaria a segunda maior instituição de poupança local do país. Com juros atraentes para depósitos salariais, o banco não apenas financiou a guerra como plantou as sementes de uma prosperidade pós-conflito. Mesmo com a máquina pública voltada para a mobilização bélica, Chamberlain não abandonou sua paixão pelas artes. Em 1916, iniciou uma campanha para fundar uma orquestra sinfônica em Birmingham, organizando uma série de concertos com o maestro Sir Thomas Beecham. O resultado? Em 1919, nascia a City of Birmingham Symphony Orchestra, legado cultural que perdura até hoje. Sua habilidade em negociar com Westminster, seja por recursos para a defesa civil, como o sistema de alerta contra ataques aéreos que implementou nos Midlands, ou por investimentos locais, chamou a atenção do próprio chanceler do Tesouro, David Lloyd George. Em 1915, Lloyd George o convocou para integrar o Liquor Control Board, criado para reduzir o consumo de álcool durante a guerra. Chamberlain aceitou, mas logo percebeu que sua vocação não era ser um burocrata em Londres. Renunciou ao cargo para se dedicar integralmente a Birmingham. Até que em dezembro de 1916, com a queda de Asquith e a ascensão de Lloyd George ao posto de primeiro-ministro, veio o convite que mudaria seu destino, diretor-geral do Serviço Nacional. A recomendação partirá de Austen e a missão era monumental. Em plena guerra total, caberia a ele equilibrar a demanda por mão de obra entre exército, indústria e marinha mercante, otimizando o esforço bélico contra as potências centrais. Sem tempo para hesitações, Chamberlain aceitou. Em 19 de dezembro, Lloyd George anunciou ao parlamento que, em semanas, o novo diretor mobilizaria um exército industrial de voluntários, reorganizando toda a força de trabalho do país. A pressão era brutal. Até janeiro de 1917, o primeiro-ministro já demonstrava impaciência pela falta de um plano concreto. Chamberlain respondeu com uma estratégia ousada: suspender as isenções do serviço militar e redirecionar os recrutas para setores críticos da economia de guerra, enquanto voluntários seriam alocados segundo suas habilidades, com apoio das agências de emprego. Em meses, 350 mil homens se inscreveram para serviços civis essenciais. Mas o sucesso numérico escondeu um sistema à beira do colapso, falta de pessoal qualificado, coordenação inexistente entre departamentos e, o pior, a ingerência direta de Lloyd George, que impôs secretários parlamentares sem consultá-lo. A gota d'água veio em agosto de 1917. Sem autonomia, sem assento no parlamento e convencido de que não se governa um departamento sem poder político, Chamberlain apresentou sua renúncia. O episódio foi um novo Andros, outro fracasso retumbante, outra lição amarga. Nos meses seguintes, enquanto retoma seu lugar no Conselho Municipal e na direção da OS 15 e da Birmingham Small Arms, uma certeza se cristaliza: a política nacional não era um jogo para amadores. E ele, aos 49 anos, não podia mais se dar ao luxo de ficar à margem. Dois primos, Johnny e Norman, haviam caído em combate. A guerra ceifara uma geração, mas também redefinir a nação. Com a Representation of the People Act de fevereiro de 1918, o sufrágio se ampliara. Agora, todos os homens com mais de 21 anos e as mulheres acima de 30 podiam votar. Birmingham, que antes tinha 100 mil eleitores, passou a 400 mil. As 7 circunscrições viraram 12. Era a hora. Após fundir os conservadores locais com os liberal-unionistas no novo Birmingham Unionist Party, Chamberlain escolheu seu campo de batalha: o Distrito Operário de Ladivode, criado pela reforma eleitoral. Quando Lloyd George convocou eleições gerais para 14 de dezembro de 1918, menos de um mês após o armistício, ele partiu para a disputa com uma plataforma inusitada para um conservador: direitos trabalhistas e bem-estar social. O resultado? Uma vitória esmagadora com mais de 7 mil votos de vantagem. O homem que outrora evitara Westminster agora chegava como uma força imparável, carregando nas mãos as lições de Birmingham e na bagagem o peso de um nome que a história não deixaria esquecer. Lloyd George e os conservadores logo descobririam que dessa vez Neville Chamberlain não estava ali para servir, estava para liderar. A vitória eleitoral de 1918 havia consolidado um parlamento dominado pelos conservadores, mas sob a sombra de um mundo que ruía.
O líder Andrew Bonar Law, arquiteto da coalizão de guerra, viu seu bloco parlamentar inflar para 511 cadeiras, um exército de 374 Tories, enquanto Lloyd George, o liberal astuto, contentava-se com 137 deputados. Do outro lado, o Labour, com seus 60 assentos, e os liberais dissidentes de Asquith, reduzidos a míseros 34, representavam não apenas uma oposição numérica, mas o eco de uma transformação irreversível. As massas empoderadas pela guerra exigiam seu lugar ao sol, e o sol para os conservadores ameaçava queimar, enquanto os impérios alemão e austro-húngaro desabavam como castelos de cartas, e Lenin e seus bolcheviques afogavam a Rússia em sangue real. O rei George V olhava para o horizonte com um calafrio na espinha. A coroa britânica não estava imune. A Revolução Socialista não era mais uma teoria distante. Era um espectro que rondava as ruas de Londres, as fábricas de Manchester, os estaleiros de Glasgow. Os Tories sabiam, ou controlavam a mudança ou seriam varridos por ela. Foi nesse tabuleiro de xadrez político que Austen Chamberlain, o irmão mais velho, voltou ao gabinete como chanceler do Tesouro, enquanto Bonar Law estendeu a Neville um convite modesto, um cargo secundário no governo. Mas Neville não era homem de meias medidas, e muito menos de servir a Lloyd George, o mesmo homem que o havia traído na crise do Serviço Nacional. Recusou sem hesitar. A fratura entre os irmãos Chamberlain se aprofundou. Austen, leal ao primeiro-ministro até a medula, Neville, convencido de que o irmão havia abandonado o radicalismo do pai em troca de um conservatismo rançoso, mais preocupado em preservar privilégios do que em reformar a nação. A história, porém, não espera por reconciliações. Em 1921, a saúde frágil de Bonar Law o obrigou a abandonar a liderança dos conservadores. Austen, o herdeiro natural, assumiu o comando do partido e o posto de vice de Lloyd George. Mas o homem que ganhou a guerra já não era o mesmo. Seu prestígio minguava a cada concessão, especialmente quando, em 1921, assinou a trégua com os irlandeses, criando o Estado Livre da Irlanda e reduzindo a União a 6 condados do Ulster. Para os Tories mais linha dura era uma traição. Para Neville, uma prova de que Lloyd George, outrora um mestre da manobra, agora vacilava. O golpe final veio em outubro de 1922. Enquanto Neville e Anne visitavam parentes da madrasta, os deputados conservadores se reuniram no Carlton Club para um julgamento sem júri, romper com Lloyd George ou afundar com ele. Austen, fiel até o fim, permaneceu ao lado do primeiro-ministro. Bonar Law, supostamente curado de um câncer na garganta, liderou a rebelião. Em novembro, os conservadores esmagaram as urnas e Bonar Law, o desconhecido, como o chamavam, tornou-se primeiro-ministro. Quando ofereceu a Neville o cargo de ministro dos Correios, este aceitou sem pestanejar, apesar do custo, a ruptura definitiva com Austen, que recusará todas as investidas de Bonar Law para integrar seu gabinete. À frente dos Correios, Chamberlain encontrou um campo minado, o sistema de comunicações sem fio do Império, disputado entre interesses privados e o controle estatal. Para ele não havia dúvida, o governo devia dominar as ondas, não os magnatas. Era uma questão de soberania. Mas seu verdadeiro destino o aguardava em outro ministério. Em março de 1923, Bonar Law nomeou ministro da Saúde, um cargo feito sob medida para o homem que transformará Birmingham com suas reformas sociais. Mas o destino cruel não lhe deu tempo. 2 meses depois, o câncer voltou a atacar Bonar Law, desta vez com força letal. Sua renúncia abriu caminho para Stanley Baldwin, outro filho das Midlands, um homem de negócios que entendia, como poucos, a arte de governar entre a tradição e a modernidade. Baldwin e Chamberlain formariam uma das duplas mais poderosas da política britânica nas décadas seguintes. E quando, em agosto de 1923, Neville ascendeu a chanceler do Tesouro, o segundo cargo mais importante do governo, seu nome já ressoava como sinônimo de uma missão: salvar a economia de um país exaurido pela guerra. A Grã-Bretanha havia vencido, mas a vitória custará caro. Os cofres estavam vazios, os Estados Unidos cobravam suas dívidas, e a ortodoxia econômica da época não perdoava. Gastar além dos limites era heresia. A receita era uma só: cortar, apertar, sufocar. Baldwin e Chamberlain, porém, tinham um plano mais ousado: acabar com o livre comércio, erguer tarifas protetoras e criar um sistema de preferências imperiais que blindasse a economia britânica e seus domínios. Era uma aposta arriscada. E quando Baldwin convocou eleições em dezembro de 1923 para buscar um mandato para as tarifas, Chamberlain, embora cético sobre o timing, engoliu a dúvida. O resultado? Um parlamento fragmentado.
Os conservadores seguiram como maior bancada, mas Labor e liberais se uniram para derrubar Baldwin. Em janeiro de 1924, pela primeira vez na história, o Partido Trabalhista assumiu o poder, com Ramsay MacDonald à frente de um governo minoritário apoiado pelos liberais de Asquith. Os Tories, agora na oposição, precisavam se recompor. E Neville, com sua habilidade para costurar alianças, foi fundamental para reconciliar Baldwin com os dissidentes que ainda juravam lealdade a Lloyd George. Quando MacDonald, em outubro de 1924, convocou novas eleições, os conservadores voltaram com tudo, 413 cadeiras, uma vitória esmagadora. Mas para Neville, a vitória foi por pouco, apenas 77 votos o separaram da derrota em Ladivode, onde enfrentou um adversário que logo se tornaria uma sombra sinistra na política britânica, Oswald Mosley, o Story que flertava com o fascismo. O susto foi suficiente. Na eleição seguinte, em 1929, Chamberlain migrou para o seguro distrito de Birmingham e Gibaston. De volta ao poder, Baldwin montou um gabinete de pesos pesados. Neville poderia ter ficado no Tesouro, mas escolheu retornar ao Ministério da Saúde. Lá, tinha contas a acertar, e não perdeu tempo. Em 1925, o Parlamento aprovou sua lei de habitação, renovando subsídios e impulsionando a construção de 1 milhão de novas casas em 4 anos. No mesmo pacote, a lei de restrição de aluguéis freou a ganância dos senhores de imóveis, proibindo-os de explorar inquilinos com aluguéis abusivos em moradias insalubres. O resultado? Um êxodo das favelas, uma revolução silenciosa nos subúrbios. As ruas que antes fediam a pobreza agora respiravam esperança, ou pelo menos, tijolo e argamassa. Mas Chamberlain não parou por aí. Seu programa de reformas, um arsenal de 25 projetos de lei, avançava como um rolo compressor. Até 1929, 21 deles já eram realidade. Os demais viriam depois. Porque para Neville Chamberlain a política não era sobre discursos, era sobre resultados. E ele estava apenas começando. A Revolução Social de Chamberlain não se limitou às paredes das casas populares. Ao lado de um jovem Winston Churchill, ele desferiu outro golpe certeiro contra a miséria, a Vidos Orphan, and Old Age Contributory Pensions Act. Pela primeira vez, viúvas e órfãos não seriam mais abandonados à caridade duvidosa ou à fome silenciosa. E os idosos? Agora poderiam descansar aos 65, não aos 75 anos a menos de trabalho árduo, 5 anos a mais de dignidade. Era a máquina do Estado pela primeira vez assumindo o que sempre deveria ter sido sua obrigação, proteger os mais frágeis. Mas o verdadeiro terremoto veio em 1929, quando a lei de governo local arrasou de vez com a Poor Law, aquele monstro vitoriano que confinava os pobres em workhouses, prisões disfarçadas de abrigos, onde famílias eram separadas e os homens quebrados pelo trabalho forçado. Chamberlain transferiu o poder, e a vergonha, para os conselhos locais, transformando esmolas em direitos. Era o fim de uma era de humilhação institucionalizada. Ironias da história. Enquanto suas reformas ganhavam apoio até de deputados trabalhistas, Chamberlain endurecia contra o próprio Partido Trabalhista. Para ele, a esmola não era política, era pragmatismo. E o pragmatismo, quando bem aplicado, não precisa de ideologia. Mas a história não perdoa contradições. Em 1929, as urnas falaram, os conservadores caíram, e Ramsay MacDonald voltou a Downing Street à frente de um governo trabalhista minoritário, com 288 cadeiras. Chamberlain, agora na oposição, não se curvou. Assumiu a presidência do partido em junho de 1930 e começou a reformá-lo por dentro, modernizando sua estrutura como quem afia uma lâmina para a próxima batalha. Todos esperavam que ele desafiasse Baldwin após a derrota eleitoral. Afinal, o velho líder parecia um fantasma de si mesmo, enquanto Chamberlain brilhava como herdeiro natural. Mas ele recusou o jogo sujo. Lealdade não era fraqueza, era estratégia. E a estratégia deu certo. Quando, em março de 1931, até os aliados mais próximos de Baldwin o pressionavam a sair, uma vitória surpreendente em uma eleição suplementar devolveu ao Old Man o controle do partido. Chamberlain esperaria. Porque quem domina o tempo domina o poder. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, MacDonald se afogava. A crise de 1929 havia atravessado o Atlântico como um tsunami, e a Grã-Bretanha afundava em desemprego. 2,5 milhões de britânicos sem trabalho até o fim de 1930. O primeiro-ministro trabalhista tentava equilibrar o orçamento cortando gastos, mas suas próprias fileiras se rebelavam.
quando, no verão de 1931, aceitou as recomendações do relatório May, cortes brutais na Previdência e nos salários dos funcionários públicos. 8 de seus ministros se demitiram em protesto. No dia 24 de agosto, MacDonald levou sua renúncia ao rei Jorge V. Mas a história gosta de ironias cruéis. O monarca não aceitou. Exigiu que MacDonald permanecesse, não como líder trabalhista, mas como chefe de um governo nacional, uma coligação com conservadores e liberais para salvar o país do colapso. Baldwin sonhava em liderar sozinho, mas Chamberlain mais uma vez jogou xadrez. Persuadiu MacDonald a ficar, apelando para o dever para com a coroa e a nação. O resultado? Um gabinete enxuto de 10 membros, 4 trabalhistas, ou o que restava deles, 4 conservadores e 2 liberais. Chamberlain voltou ao governo como ministro da Saúde pela terceira vez. Em outubro, MacDonald dissolveu o parlamento e convocou eleições gerais. O resultado foi um massacre eleitoral, 518 cadeiras para o governo nacional, incluindo 470 conservadores. Os trabalhistas, reduzidos a 13 deputados nacionais, eram agora pouco mais que figurantes. MacDonald, um homem quebrado pela traição a seu próprio partido, virou um fantoche. O verdadeiro poder estava onde sempre esteve, nas mãos de Baldwin, agora como Lorde Presidente do Conselho, e de Chamberlain, que, embora relutante, foi arrastado de volta ao tesouro após a saída do chanceler trabalhista Philip Souden. Era sua hora. A depressão que destruíra economias e sonhos, agora lhe oferecia uma oportunidade dourada, realizar o sonho inacabado de seu pai, Joseph Chamberlain, a reforma tarifária. Em 1931, presidiu um comitê que propôs algo revolucionário, uma tarifa geral de 10% sobre importações, aliada a preferências comerciais para as colônias e domínios britânicos. A Import Duties Bill foi aprovada em fevereiro de 1932 por 454 votos contra 78. Na galeria, sua irmã Hilda e sua madrasta Mary assistiram ao momento em que Austin Chamberlain, o irmão mais velho, desceu dos bancos traseiros para apertar sua mão. Era a vitória de uma vida, e a prova de que, na política, as batalhas mais longas são vencidas com paciência de ourives. Mas o império não se movia sozinho. Na Conferência de Ottawa, em julho daquele ano, Chamberlain sonhava com um bloco comercial imperial unido. Os canadenses, porém, não cederam. As barreiras permaneciam. Não importava. Ele já tinha mudado as regras do jogo. No Tesouro, continuou a obra de Souden com mão de ferro. Cortou gastos, renegociou a dívida de guerra, reduzindo os juros de 5% para 3,5%, e baixou a taxa básica do Banco da Inglaterra para 2%. A economia respirava novamente. Em 1932, viajou com MacDonald à Suíça para a Conferência de Lausanne, onde Britain e França propuseram cancelar as reparações alemãs, desde que os americanos perdoassem suas dívidas de guerra. Washington, é claro, recusou. Em 1933, Roosevelt, com seu New Deal, ignorou os pedidos britânicos na Conferência Monetária de Londres. Chamberlain, porém, não se deixaria distrair por modismos keynesianos. Para ele, o remédio para a crise não era gastar mais, era gastar melhor. E funcionou. Em 1934, com as contas públicas estáveis, cortou o imposto de renda e aumentou o auxílio-desemprego. No ano seguinte, anunciou que a economia já havia recuperado 80% das perdas da depressão. Os números não mentiam. O déficit comercial de 104 milhões de libras esterlinas virou superávit de 34 milhões de libras esterlinas. As tarifas tinham funcionado. Os juros baixos impulsionaram a construção de 1,25 milhão de casas. O desemprego, que chegará a 22%, caíra para 14%. Enquanto Baldwin se perdia na crise da abdicação de Eduardo VIII e nas sombras da ascensão de Hitler, Chamberlain aprofundava sua marca na política doméstica. Em 1936 apresentava um orçamento vitorioso e preparava outra jogada mestre: elevar a idade mínima para deixar a escola de 14 para 15 anos até 1939. A educação, afinal, era o próximo campo de batalha. E Neville Chamberlain não perdia batalhas. Ainda que seus primeiros orçamentos tivessem cortado gastos com defesa, a escalada caótica na Europa tornou insustentável ignorar os clamores por um rearranjo militar. O mais veemente defensor desse rearranjo era Winston Churchill, então uma voz incômoda nas margens do Partido Conservador desde 1931, quando rompera com Baldwin por divergências sobre a política para a Índia.
Mas em 1936, os sinais de tempestade eram inegáveis. A Espanha se rasgava em uma guerra civil entre os nacionalistas de Franco e a República de Esquerda. Mussolini, com sua arrogância imperial, invadia a Abissínia. E, acima de tudo, a Alemanha de Hitler, já há 3 anos sob o jugo nazista, desafiava abertamente o Tratado de Versalhes, reconstruindo seu exército e ocupando a desmilitarizada Renânia. Era uma provocação após outra. E Chamberlain, sempre pragmático, entendeu que a hora de agir havia chegado. Em fevereiro de 1937, anunciou um plano ousado: 1,5 bilhão de libras esterlinas em gastos com defesa nos 5 anos seguintes. Financiado por uma National Defense Contribution, um imposto sobre as empresas que, na prática, era o preço a pagar pela segurança nacional. Enquanto isso, Baldwin, já cansado do poder e com a saúde frágil, preparava sua saída. Após a coroação do rei George VI, em maio daquele ano, finalmente passaria o cetro. E não havia dúvida sobre quem o sucederia. Há quase uma década, Chamberlain era o herdeiro natural de Baldwin. Mas aos 68 anos, muitos o viam como uma solução temporária, um ponte entre eras, até que um nome mais jovem, como o do carismático Anthony Eden, então com 40 anos, assumisse o comando. No dia 28 de maio de 1937, porém, quando finalmente tomou posse como primeiro-ministro, Chamberlain não agiu como um lugar-tenente. Agiu como um homem com uma missão. Herdeiro do gabinete de Baldwin, encontrou-se à frente de figuras poderosas: Lord Halifax, líder da Câmara dos Lordes e Lorde-Presidente do Conselho, o liberal nacional Sir John Simon no Tesouro, Sir Samuel Ware no Interior, e Eden à frente do Foreign Office, onde Baldwin governara com um estilo descontraído, delegando autonomia aos ministros. Chamberlain impôs ordem. Exigiu planos detalhados para os 2 anos seguintes, revisou cada decisão com meticulosidade e, claro, não demorou para que sua abordagem controladora irritasse os colegas. Mas ele não estava ali para fazer amigos. Estava ali para governar. Seu objetivo era claro: consolidar as reformas domésticas que já vinham transformando a Grã-Bretanha. Como chanceler e ministro da Saúde, provara que sabia entregar resultados. Agora, como primeiro-ministro, aprovou leis que melhoravam as condições nas fábricas e garantiam férias remuneradas aos trabalhadores. Mas a história não o julgaria por isso. Seu legado seria escrito em outro campo, a política externa. E era justamente ali que os erros do passado pesavam como uma sombra. Os tratados de paz de 1919, forjados em Versalhes, haviam deixado cicatrizes profundas. Sob pressão francesa, a Alemanha fora esmagada. Perdeu a Prússia Oriental e Posen para uma Polônia ressuscitada. Viu seu exército reduzido a 100.000 homens e foi proibida de ter força aérea. Wilson sonhara com uma Liga das Nações para garantir a paz, mas o Senado americano enterrou o projeto, deixando britânicos e franceses sozinhos na linha de frente. Até meados dos anos 1920, ficará claro que as reparações impostas à Alemanha eram insustentáveis, e que o tratado, em sua dureza, alimentava mais ressentimento do que estabilidade. A ameaça do comunismo soviético só reforçou a ideia de que uma Alemanha forte poderia ser um mal menor, um escudo contra Moscou. Foi nesse contexto que Austin Chamberlain, ao lado do francês Aristide Briand e do alemão Gustav Stresemann, negociou o Pacto de Locarno em 1925, reintegrando a Alemanha à Liga das Nações. Stresemann até conseguiu estabilizar a economia germânica com empréstimos americanos, até que o crash de 1929 arrasou tudo. A depressão que se seguiu abriu as portas para Hitler, que prometeu vingar as humilhações de Versalhes. Enquanto a máquina de guerra nazista se reconstruía, e com ela, a economia alemã, Londres e Paris, ainda traumatizadas pela Grande Guerra, cortavam gastos e torciam para evitar outro banho de sangue. Os governos de MacDonald e Baldwin acreditaram nas queixas legítimas da Alemanha. A política de apaziguamento nasceu dessa convicção. Se Hitler só queria corrigir as injustiças do tratado, por que não negociar? Chamberlain, embora não estivesse diretamente à frente da diplomacia como chanceler, abraçou a estratégia. Até que os métodos brutais do Führer, como a Noite das Facas Longas, em 1934, começaram a abrir seus olhos. A invasão da Abissínia por Mussolini, em outubro de 1935, foi o ponto de ruptura. Não havia desculpas, era agressão pura, sem vínculo com Versalhes. Chamberlain pressionou pela ação da Liga das Nações e por sanções econômicas. Mas o escândalo do acordo secreto entre Ware e Laval, que pretendia ceder 2/3 da Abissínia à Itália, expôs a hipocrisia. Nem Londres nem Paris acreditavam mais no sistema que haviam ajudado a criar.
O primeiro-ministro, então, mudou de rumo. Se a Liga estava morta, melhor negociar com Mussolini, visto como um mal menor diante da ameaça hitlerista. Enquanto a atenção do mundo se voltava para a Itália, Hitler avançava. Em março de 1936, suas tropas marcharam sobre a Renânia, zona desmilitarizada na fronteira com a França. As ordens eram claras: recuar ao primeiro sinal de resistência. Mas a França, sem apoio britânico, limitou-se a protestos. Chamberlain, embora não tivesse participado da decisão, endossou a tese de que Hitler tinha razões, e chegou a defender, no gabinete, a devolução das colônias alemãs como parte de um acordo europeu. Até então, ele deferira a experiência de Austin Chamberlain em assuntos externos. Mas a morte do meio-irmão, em março de 1937, 2 meses antes de Neville assumir o cargo, removeu essa influência. Livre para traçar seu próprio caminho, ele enfrentava um dilema. A opinião pública ainda clamava por desarmamento, mas a realidade impunha preparação. Desde 1935, Chamberlain já reconhecia a necessidade de se preparar para o pior. Como primeiro-ministro, manteve a dupla estratégia: buscar a paz a todo custo, mas sem deixar de forjar as armas para a guerra. Só que seu ministro das Relações Exteriores, Anthony Eden, não compartilhava desse otimismo. Para ele, o primeiro-ministro estava sendo demasiado complacente com Mussolini. Essa divergência não era mera questão de estilo diplomático, era uma fratura estratégica. Enquanto Chamberlain via na negociação uma ferramenta para ganhar tempo e evitar o confronto, Eden enxergava cada concessão como um sinal de fraqueza que apenas alimentaria a ambição dos ditadores. A gota d'água veio em fevereiro de 1938, quando Eden, incapaz de suportar mais uma política que considerava perigosa e moralmente questionável, apresentou sua renúncia. Seu lugar foi ocupado por Lord Halifax, um aristocrata de maneiras polidas, mas com uma visão muito mais alinhada à de Chamberlain, a de que, diante de um Hitler em ascensão, a diplomacia, mesmo à custa de princípios, ainda era o caminho menos arriscado. Com Eden fora do caminho, Chamberlain assumiu as rédeas da política externa com ainda mais determinação. Não se tratava mais de delegar, mas de liderar pessoalmente as negociações com os líderes que ameaçavam desestabilizar a Europa. Enquanto isso, o clamor pelo rearranamento britânico, que havia começado nos anos 1930, ganhava urgência. Curiosamente, o primeiro alarme não veio da Alemanha, mas do Extremo Oriente. O Japão, outro vitorioso, insatisfeito da Primeira Guerra, sentia-se lesado pelo Tratado de Versalhes e, em 1931, invadiu a Manchúria sem encontrar resistência efetiva da Liga das Nações. Para Londres, a mensagem era clara: o Império Britânico, com joias como Hong Kong e Singapura, estava vulnerável. Chamberlain, porém, tinha suas prioridades. Em sua visão pragmática, defender as colônias distantes era secundário diante da necessidade de fortificar a própria Grã-Bretanha em um país que, após o esgotamento financeiro da guerra, havia reduzido seu orçamento de defesa de mais de 700 milhões de libras esterlinas anuais para míseros 100 milhões de libras esterlinas em 1932. A Marinha Real e a Força Aérea, outrora símbolos de poder, estavam em estado lastimável. A partir de 1933, porém, a maré começou a virar. Chamberlain, ainda como chanceler do Tesouro, autorizou aumentos graduais nos gastos militares, embora bem aquém do que os especialistas do Comitê de Requisitos de Defesa recomendavam. Em 1935, a ameaça alemã se tornou inegável e o foco mudou. A prioridade agora era a Força Aérea, apesar dos alertas de que o Exército e a Marinha não poderiam ser negligenciados. Enquanto Stanley Baldwin, seu predecessor, hesitava em acelerar o rearranamento por medo da impopularidade, Chamberlain não tinha tais escrúpulos. Os planos de 1936 e 1937 foram ambiciosos: 5 novos encouraçados, 20 cruzadores, 4 porta-aviões, 4 batalhões de infantaria e uma força aérea expandida para 1.750 aeronaves. Em abril de 1937, em seu último orçamento como chanceler, ele deixou claro que a segurança nacional prevalecia sobre o equilíbrio fiscal. Os gastos com defesa atingiram 4% do PIB. Ao assumir o cargo de primeiro-ministro, Chamberlain manteve o ritmo, mas com um ajuste crucial. Em dezembro de 1937, Thomas Inskip, ministro da Coordenação de Defesa, convenceu-o de que a prioridade deveria ser a produção de caças para proteger o espaço aéreo britânico, e não bombardeiros para ataques ofensivos. Era uma mudança tática que refletia a doutrina britânica tradicional: defender a ilha a qualquer custo, confinando o confronto no continente aos aliados.
Mas em 1938, até mesmo Chamberlain teve de admitir que o exército não poderia ficar para trás. Leslie Orr Belisha, secretário de guerra, conseguiu convencê-lo de que as forças terrestres precisavam de um reforço significativo. O problema? O tempo. Mesmo com rearranamento em ritmo acelerado, a Grã-Bretanha só estaria plenamente preparada em 1941. Até lá, Chamberlain apostava suas fichas na diplomacia. Em novembro de 1937, Halifax viajou à Alemanha sob o pretexto de uma caçada, mas com um objetivo muito mais sinistro, um encontro com Hitler em Berchtesgaden. O ditador alemão, em seu refúgio nas montanhas da Baviera, deixou transparecer interesse em um acordo de paz geral, desde que a Grã-Bretanha devolvesse as colônias alemãs na África Oriental. Chamberlain, otimista, viu ali uma brecha. Mas quando a proposta foi formalmente apresentada a Hitler em março de 1938, a resposta foi um não seco. As ambições do Führer não estavam na África, mas na Europa. E a primeira peça desse tabuleiro foi a Áustria. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs marcharam sobre Viena, anexando o país em flagrante violação do Tratado de Versalhes. França e Grã-Bretanha não moveram uma palha. Chamberlain limitou-se a condenar o ato no parlamento, enquanto Hitler, já com o gosto da vitória, voltava seus olhos para a Tchecoslováquia, mais precisamente para a região dos Sudetos, uma faixa de território de maioria germanófona no norte, oeste e sul do país. O primeiro-ministro britânico, embora contrário a uma anexação forçada, simpatizava com a ideia de que os Sudetos pertenciam à Alemanha. Afinal, por que arriscar uma guerra por um país distante, quando a opinião pública britânica claramente não queria outro confronto? A tensão explodiu em maio de 1938, quando 2 agricultores sudetos foram mortos por guardas tchecos na fronteira. Manifestações pró-alemãs irromperam na região, orquestradas pelos nazistas, enquanto tropas se mobilizavam de ambos os lados. Halifax, em um gesto de firmeza incomum, advertiu Berlim: se a França intervisse, a Grã-Bretanha não ficaria de braços cruzados. O recuo alemão foi imediato, e mais tarde, descobriu-se que o exército do Reich ainda não estava pronto para invadir. Chamberlain e Halifax foram aclamados como estadistas que evitaram o pior. Mas a calma era ilusória. Enquanto o presidente tcheco Edvard Bene e o líder nazista sudeto Konrad Henlein supostamente negociavam, Hitler já havia dado instruções secretas a Henlein: nenhuma concessão deveria ser aceita. Em agosto, Chamberlain enviou Lord Runciman a Praga como mediador. O resultado? Um diálogo de surdos, pois o verdadeiro script era escrito em Berlim. Quando setembro chegou, a invasão dos Sudetos parecia iminente. Foi então que Chamberlain tomou uma decisão ousada e arriscada. Em 15 de setembro, pela primeira vez na vida, embarcou em um avião rumo a Berchtesgaden. O encontro com Hitler começou gelado, mas o primeiro-ministro britânico saiu com uma vitória aparente. O Führer aceitou que os Sudetos fossem separados da Tchecoslováquia, desde que França e tchecos concordassem. De volta a Londres, Chamberlain convenceu seu gabinete e os franceses a endossar o plano. Bene, abandonado por seus aliados, não teve escolha a não ser ceder. Uma semana depois, porém, o otimismo de Chamberlain esbarrou na realidade. Em Bad Godesberg, Hitler não apenas aumentou suas exigências, agora queria a anexação imediata dos Sudetos, além de territórios reclamados por Polônia e Hungria, como deixou claro que sua palavra não valia nada. O primeiro-ministro britânico rompeu as negociações, mas no dia seguinte, pressionado, aceitou levar as novas demandas a seus aliados. Hitler, mais uma vez, falava em paz europeia, mas seu memorandum de 26 de setembro, exigindo a ocupação dos Sudetos em poucos dias, foi a gota d'água. Até Halifax, antissempático à política de apaziguamento, mudou de lado. Era hora de dizer não. No dia 26, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que, caso a Tchecoslováquia fosse atacada, França e Grã-Bretanha e França entrariam em guerra. Mas Chamberlain, teimoso em sua crença de que ainda poderia domar a fera, insistiu em uma última tentativa. Ao receber o convite de Hitler para uma conferência em Munique, com Mussolini e Daladier como coadjuvantes de um teatro macabro, o primeiro-ministro britânico viu ali não uma armadilha, mas uma saída honrosa. Em 29 de setembro, os 4 homens sentaram-se à mesa para desmembrar um país soberano. Os tchecos teriam 10 dias para abandonar os Sudetos. As disputas com Polônia e Hungria seriam resolvidas por uma comissão internacional. O que restasse da Tchecoslováquia receberia, em troca, a garantia das potências que a haviam esfolado. Era paz aos pedaços.
De volta a Londres, Chamberlain precisava de um gesto grandiloquente para vender a derrota como vitória. No dia seguinte, antes de embarcar, pediu a Hitler um papel assinado, um mero pedaço de retórica onde se lia o desejo de nossos dois povos de nunca mais guerrear. O Führer, divertido com a ingenuidade, rabiscou sua assinatura sem pestanejar. Ao desembarcar em Heston, Chamberlain ergueu aquele documento como um troféu diante de uma multidão eufórica. Da janela de Downing Street, proclamou com a voz trêmula de alívio: "Tragi paz para nosso tempo." As palavras ecoaram como um presságio amargo. Ele próprio as lamentaria em horas, mas, por enquanto, o apaziguamento parecia invencível. Seus críticos no Partido Conservador, como Churchill, foram reduzidos a vozes solitárias em um coro de autoconvencimento. Desde que assumira o cargo, Chamberlain havia transformado a imprensa em uma extensão de seu gabinete. Seu secretário de imprensa, George Sevard, orquestrava uma sinfonia de silêncios e meias-verdades, cooptando jornalistas dos grandes veículos, Daily Mail, Express, Telegraph, este último, só até a saída de Éden, para repetir o script oficial. Quem ousasse discordar era taxado de agente comunista ou marionete judeia. Até os títulos de Hitler e Mussolini eram tratados com reverência protocolar. Senhor, nunca o desdém que mereciam. Críticas à Alemanha ou à Itália eram censuradas nas rádios, como se a verdade fosse o verdadeiro inimigo. 6 meses depois, em março de 1939, a máscara caiu. As tropas alemãs marcharam sobre Praga, engolindo o que restava da Tchecoslováquia. O protetorado nazista foi a certificação de falência do apaziguamento. Em 18 de março, no murmúrio constrangido, Chamberlain admitiu ao gabinete: "Não é mais possível negociar com este regime. Tarde demais para os tchecos, mas não para os próximos alvos." Polônia e Romênia receberam garantias anglo-francesas, promessas que, como se veria, valiam menos que o papel de Munique. Quando Mussolini invadiu a Albânia em abril, até o Duce perdeu a aura de homem razoável. A Grécia foi a próxima a receber um cheque em branco de Londres. O desastre era inevitável. O apaziguamento, que prometera segurança, entregará a Europa de bandejas a Hitler. Dentro do Partido Conservador, a revolta crescia. Churchill, há anos preterido, tornou-se o nome que as ruas clamavam. Halifax, pressionado, convenceu Chamberlain a buscar uma aliança com a União Soviética. Mas como confiar em Stalin quando Varsóvia preferia afundar a negociar com Moscou? E em Paris e Londres, muitos ainda viam no bolchevismo uma ameaça maior que no nazismo. O impasse foi o prato cheio para o Pacto Hitler-Stalin, assinado em 23 de agosto. Em público, uma promessa de não agressão; nos bastidores, o mapa da Polônia rasgado ao meio. Quando os tanques alemães cruzaram a fronteira polonesa em 1º de setembro de 1939, o mundo soube que a conta do apaziguamento havia vencido. Mas Chamberlain mesmo então hesitou. No dia 2, limitou-se a informar o parlamento que França e Grã-Bretanha discutiam uma resposta. Foi preciso que Arthur Graham Wood, vice-líder trabalhista, se levantasse, e que o conservador Leo Amery gritasse cortante: "Fale pela Inglaterra, Arthur", para que a gravidade do momento fosse sentida. Enquanto o relógio corria, o primeiro-ministro aguardava notícias de Paris. Só à noite, arrastado pelo próprio gabinete, emitiu um ultimato: as tropas alemãs deveriam recuar até às 11 horas do dia 3. A resposta de Berlim foi o silêncio. Às 11h15, Chamberlain, com a voz rouca, anunciou pela rádio: "Este país está em guerra com a Alemanha." A declaração soou como um epitáfio para sua carreira. Churchill, finalmente chamado ao centro do poder como primeiro lorde do almirantado, encontrou uma nação em guerra, mas desarmada, moral e militarmente. A Polônia, prometida ajuda, foi esmagada em semanas. Em meados de setembro, o Exército Vermelho avançou pelo leste, cumprindo sua parte no acordo com Hitler. Para Chamberlain, porém, a lição estava aprendida. Não havia pacto que valesse com um homem como aquele. Quando, em 6 de outubro, Hitler propôs uma conferência de paz, após a vitória na Polônia, o primeiro-ministro recusou com desdém. Sua estratégia agora era outra: resistir, produzir armamentos e esperar que a máquina de guerra alemã ruísse sob seu próprio peso. Mas o tempo de Chamberlain estava se esgotando. Em abril de 1940, sua obstinação custou caro. Churchill propusera tomar Narvik, o porto norueguês que alimentava a indústria bélica alemã com minério de ferro. Quando a operação finalmente foi lançada, os nazistas já haviam invadido a Dinamarca e a Noruega em força. Os aliados, superados, evacuaram em 2 de maio. No parlamento, a fúria foi unânime. Em 7 de maio, Leo Amery, o mesmo que clamara por Graham Wood meses antes,
agora cuspia fogo contra o primeiro-ministro. Você ficou aqui tempo demais pelo bem que faz. Vá-se em nome de Deus e deixe-nos seguir. Churchill, ao fechar o debate, assumiu a responsabilidade, mas o estrago estava feito. A maioria de Chamberlain despencou de 200 para 81 votos. Nos bastidores a agonia se arrastava. Em 9 de maio, ele reuniu Halifax e Churchill para decidir seu sucessor. Preferia o primeiro, homem de seu círculo, mas Halifax, com uma honestidade rara, reconheceu: Churchill será mais eficaz para liderar a guerra. Chamberlain, relutante, cedeu. No dia seguinte, porém, a invasão alemã da França o fez mudar de ideia, até que Clement Attlee, líder trabalhista, vetou qualquer governo de união nacional sob seu comando. Derrotado até pelos aliados, restou-lhe aceitar o inevitável. Quando Churchill assumiu, em 10 de maio, reduziu o gabinete de guerra a 5 homens. Chamberlain, rebaixado a Lorde Presidente do Conselho, manteve o controle do Partido Conservador, um consolo vazio. A Europa ardia e o homem que prometera paz para nosso tempo assistiria, nos meses seguintes, ao desmoronamento de tudo em que acreditara. Sua herança não seria a conciliação, mas a guerra total. E o nome que ele tanto tentará silenciar, Churchill, seria agora a última esperança da Grã-Bretanha. No novo gabinete de guerra, Churchill cercou-se de figuras-chave: Halifax, o cauteloso secretário das Relações Exteriores, que via na diplomacia a última tábua de salvação; Attlee, o pragmático lorde selador privado, cuja lealdade ao esforço de guerra era inabalável; e Graham Wood, o ministro sem pasta, mas com uma voz que ecoava o desespero de uma nação à beira do abismo. Chamberlain, embora rebaixado, ainda exercia influência, não mais como arquiteto da política externa, mas como guardião da máquina conservadora e presidente interino do gabinete quando Churchill se ausentava para inspecionar trincheiras ou negociar com generais. Mas a realidade era implacável. Enquanto a British Expeditionary Force lutava em solo francês, a derrocada da França não era mais uma possibilidade, mas uma questão de dias. E com ela a perspectiva aterradora de a Grã-Bretanha enfrentar sozinha o pesadelo que Chamberlain tanto tentará evitar. Foi nesse clima de desespero que no final de maio, Halifax ergueu a bandeira branca. Não literalmente, mas com uma proposta que soava como rendição: negociar a paz por intermédio de Mussolini, como se o ditador italiano fosse um árbitro neutro e não um cúmplice de Hitler. Para Churchill, era inaceitável. Você não pode negociar com um tigre quando sua cabeça está entre seus dentes, dispararia mais tarde. Mas naqueles dias sombrios, ele estava perdendo a batalha dentro do próprio gabinete. Até que na noite de 28 de maio fez algo que mudaria tudo: apelou não aos 5 homens do círculo íntimo, mas aos 25 membros do gabinete amplo. Com palavras inflamadas, lembrou-lhes que a história não perdoaria quem desistisse sem lutar. A resposta foi unânime, um coro de vozes que pela primeira vez ecoou sua determinação. Quando voltou ao gabinete de guerra, Churchill tinha o vento a seu favor. Chamberlain, em um gesto que selaria seu legado ambíguo, rompeu com Halifax e apoiou a resistência. O homem que um dia acreditara poder domar Hitler agora ajudava a garantir que a Grã-Bretanha não se ajoelhasse. Vitorioso, Churchill sonhou em fortalecer ainda mais sua equipe, convocando Lloyd George, o velho guerreiro da Primeira Guerra, cuja experiência poderia ser vital. Mas Chamberlain vetou a ideia. Não por inveja, mas por princípios. A rivalidade entre os dois era antiga, e o ex-primeiro-ministro recusou-se a servir ao lado de um homem que considerava um oportunista. Foi um dos últimos atos de autoridade de Chamberlain, cujo poder já se esvaía não apenas pela derrota política, mas pela doença que o consumia. Em julho de 1940, o livro Guilty Me, uma acusação feroz contra os líderes que falharam em preparar a nação para a guerra, foi publicado, transformando Chamberlain no alvo predileto da fúria pública. Trabalhistas e liberais exigiram sua cabeça. Churchill, no entanto, protegeu-o. Não por lealdade cega, mas por uma verdade inconveniente: sem Chamberlain, a máquina de guerra britânica não teria as aeronaves que meses depois fariam a diferença na Batalha da Grã-Bretanha. O câncer, porém, não esperava por julgamentos históricos. Em setembro, já debilitado, Chamberlain voltou a Londres para uma última reunião do gabinete, enquanto as bombas alemãs caíam sobre a cidade. O Blitz o expulsou de vez. Retirou-se para Hampshire, onde a morte o aguardava com a paciência de um algoz. Em 22 de setembro, ofereceu a Churchill sua renúncia. O primeiro-ministro relutou, não por piedade, mas por reconhecer que mesmo doente Chamberlain ainda era um símbolo. Só aceitou a demissão em 3 de outubro, quando ficou claro que não havia volta. 11 dias depois, Neville Chamberlain morreu. Não como um herói, nem como um vilão,
mas como um homem cuja vida havia sido esmagada entre o peso de suas convicções e o rolo compressor da história. Seu funeral, em 14 de novembro, foi um espetáculo de contradições. Churchill e seus ministros carregaram o caixão até Westminster Abbey, enquanto a nação se dividia entre o luto e o ressentimento. Dias depois, diante da Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro prestou sua homenagem, elogiou o desejo de Chamberlain pela paz, sua teimosia em evitar o conflito, sua contribuição sim, até mesmo sua contribuição para a máquina de guerra que agora salvava o país. Mas as palavras soavam como um epitáfio prematuro, porque a história, quando escrita por Churchill em seus 6 volumes sobre a guerra, não seria tão generosa. Chamberlain seria reduzido ao homem de Munique, ao ingênuo que acreditou poder negociar com tiranos, ao líder que, cego pela esperança, deixou a Europa arder. E, no entanto, seria justo resumir sua vida àquele pedaço de papel sem valor, assinado em 1938. O mesmo homem que, aos 21 anos, passará 6 anos no inferno tropical das Bahamas, tentando salvar um negócio falido antes de se tornar um empresário de sucesso? Que, como prefeito de Birmingham, transformou a cidade com reformas sociais ousadas, inspirado pelo radicalismo do pai que nunca conhecera de verdade. Que, como ministro da Saúde, lançou as bases do estado de bem-estar social britânico, e como chanceler, enfrentou a Grande Depressão com uma mistura de austeridade e inovação que poucos ousaram replicar. Sua premiatura não foi o ápice de uma carreira, mas o abismo que engoliu seu nome. Porque sim, ele apostou na conciliação quando deveria ter brandido o punho. Sim, silenciou vozes que advertiam sobre Hitler, enquanto autorizava, ironicamente, a produção dos caças que salvariam a Grã-Bretanha. Então, como julgar Neville Chamberlain? Como tolo que acreditou em Hitler até o último instante? Ou como reformista que, antes de tropeçar na história, mudou milhões de vidas para melhor? A resposta não está nos livros, mas no espelho que cada época escolhe erguer, porque a história não é justa, é escrita pelos vencedores. E Chamberlain, no fim, foi um perdedor, não por falta de inteligência ou coragem, mas por ter acreditado até tarde demais que o mundo ainda podia ser salvo pela razão.